Saudações, eu sou William Moraes e aqui eu abordo experiências com lucidez extracorpóreas vividas por mim, assim como falo também sobre a lucidez intracorpórea e faço também análise das experiências que eu vivo, trazendo alguma compreensão que pode ajudar pessoas a aproveitarem melhor a estadia aqui neste planeta. Esse é o primeiro vídeo de 2023, o que eu gravo em 2023, porque o último foi publicado em janeiro, mas foi gravado em dezembro de 2022. Então, como este vídeo vai ser abordando assuntos bem delicados, eu vou começar com bastante calma. Eu vou falar um pouquinho como foram as minhas férias, porque foram momentos para descanso e recuperação, foram 5 dias que eu tirei para me restabelecer, até porque o corpo pediu. Chega uma hora, né, que se a gente não para, o corpo faz a gente parar, é impressionante. Antes de mais nada, eu quero lembrar que vou fazer o sorteio da escultura referente ao mês de dezembro, né? Quem colaborou no mês de dezembro com Pix vai participar do sorteio desta escultura aqui, que eu não havia mostrado no vídeo anterior, que é um dragão. Acho que ele não cabe todo aqui, se eu colocar atrás cabe um pouquinho melhor. Mas dá para ver detalhes aqui, ó, a carinha dele. E este é um dragão que para mim representa, todos os meus dragões vivem em algum ambiente, e isso fala muito sobre eles. Esse aqui é um dragão dos vulcões, então é um dragão recluso, geralmente um dragão ancião, que se recolhe e vive muito próximo de uma fonte de poder, que é o fogo, né, o magma, e por isso tem essas partes representando, né? É uma mistura do elemento terra com o elemento fogo. E esta é a escultura que eu vou sortear para quem contribuiu no mês de dezembro. Porém, não vou sortear apenas este dragão. Por quê? A ganhadora dos prêmios que eu sorteei em dezembro, referente a novembro, não se manifestou e não deixou um e-mail de contato no Pix, ou e-mail ou telefone, o que geralmente eu peço. Por isso, se você for fazer uma contribuição, faça isso, deixe uma forma de eu te encontrar para o caso de você não ver que ganhou, porque a ganhadora destes aqui, que é esse dragãozinho das florestas, ó, verde marronzinho, quem tem muito contato com a natureza, né? E esse aqui, que é um porta-chave, um porta qualquer coisa, até recado dá para colocar aqui ó, na boquinha dele, que ele entrega depois. A ganhadora não entrou em contato e o nome dela era Carolina Santos da Silva. Então, vou sortear este kit. Isso aqui vai ser um sorteio só. É um conjunto, um dragãozinho menor, mas com este enfeite aqui, que dá para pendurar e colocar na porta do quarto, na cozinha, onde quiser. E outro sorteio vai ser deste dragão aqui. Eu vou colocar foto dele depois melhor no meu Instagram, anunciando, né, a live onde eu farei o sorteio, e vai ser em live, para que todo mundo veja o sorteio acontecendo. E vai ser no dia 11 de janeiro de 2023, que é na quarta-feira, às 20h30, onde também baterei papo com quem estiver presente, respondendo perguntas, como já tenho feito até então. Agora, eu vou passar para uns agradecimentos de presentes que eu recebi e que eu peguei no correio, lá na caixa postal. Para quem quiser saber a minha caixa postal, tem na descrição do vídeo, assim como a chave Pix, mas também vou deixar aqui do lado para facilitar, porque sempre perguntam, eu sei que a maioria usa celular, e aí tem que clicar. Eu mesmo não sei nem onde tem que clicar ali para abrir mais informações.
De qualquer forma, vou começar aqui por este aqui da Vera Regina Hoffman, que me mandou este livro, Sem Medo da Morte, que escrito por ela, construindo uma realidade multidimensional. Eu nem abri, vejam só vocês, porque eu passei no correio correndo e aqui está o livro dela. E é um livro, é da editora Editares. Eu vou deixar aqui, ó, a capa bem nítida para vocês verem, caso queiram pesquisar. E aqui fala que muitas vezes necessitamos de algum tipo de acontecimento externo impactante, algo que gere uma crise existencial profunda, para finalmente nos dispormos ao autoenfrentamento necessário à mudança de rumo que nos levará ao encontro do sentido de vida que nos satisfaça, o que de fato acontece, né? Mas o livro fala também, mostra o resultado desta busca, onde Vera encontrou, através da conscienciologia, as respostas que lhe trouxeram não apenas a compreensão que necessita a respeito da experiência geradora do luto, perda, né? Geralmente é por perda, mas, sobretudo, a valorização da própria vida, agora entendida a partir de uma nova perspectiva. Então, a Vera é uma estudiosa da conscienciologia, que está totalmente alinhado, né, com tudo que eu passo aqui no canal, e vale a pena dizer que eu estou tentando gravar esse vídeo já faz um tempo e a chuva não está colaborando. Vai chover, hoje é sexta-feira, eu tenho que gravar este vídeo para postar amanhã, sábado, então vai com chuva mesmo, com barulhinho acompanhando. E esse livro provavelmente pode ser adquirido pela internet, né? Pesquisem, porque é muito fácil de encontrar com o título, né? O nome dela tá aí e o nome do livro, para quem tiver interesse. Muito obrigado, de coração, Vera. E tem mais, é um combo, aliás, eu já li aqui, é uma cartinha que ela escreveu para mim, é uma carta que foi escrita à mão pela Lígia Maria Bley Mayer. E ela me mandou 2 livros. Aliás, eu gosto muito de coisas escritas à mão, de cartas escritas à mão. E li com muito carinho aqui. Eu vi que ela comentou aqui que tem tido uma melhora, né, nessa questão de lucidez extracorpórea, mas ela fala que ainda não consegue sustentar. E eu vou só comentar que sim, é muito difícil. Quanto mais lucidez você tem fora do corpo, mais difícil é de se manter lá. E eu acho que isso é proporcional a um treinamento mesmo. É como uma criança aprendendo a andar. A gente fica em pé um tempo e cai. Ficar em pé é uma metáfora aí para essa questão de manter a lucidez lá. Não é fácil mesmo não, por uma série de motivos. E acho que até mesmo depois de muitas experiências, eu tenho centenas delas, e eu sei que acabam a qualquer instante, a qualquer momento mesmo, por uma grande gama de fatores, né? Mas no geral é muito raro ela durar tanto. E às vezes eu insisto, né? Eu fico voltando e saindo novamente. Então, ela me mandou aqui de presente este livro do Anthony Peck, acho que é assim que se fala, Peck, e Viagens a Mundos Invisíveis. São experiências fora do corpo. E eu achei maravilhoso. Provavelmente é um livro que eu vou ler um pouquinho antes de dormir, porque recomendo que façam isso. Você já entra em sintonia com essa questão. Muita gente fala que consegue experiências por assistir meus vídeos à noite, antes de dormir, e está nessa inércia, nesse embalo, né, de prestar atenção, ou alinhamento mesmo. E faz um bom tempo que eu não leio livro a respeito. Já li alguns, mas emprestei, nem tenho mais.
E agora vou ter este aqui para ler um pouquinho antes de dormir. Mas esse aqui é o livro que ela queria me mandar desde o início, o Kybalion, que é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esse livro aqui, se não me engano, é muito baseado no Herme Trismegisto, é assim que se fala? Trismegisto? Enfim. Que seria um avatar que, sei lá, estudei isso há milhões de anos atrás, mas, em teoria, é um avatar que esteve entre os humanos para implementar a escrita, a matemática, enfim, foi o que acabou sendo um precursor. Acho que geralmente sempre tem, né, um legislador de outro mundo ou mais avançado regendo uma civilização que está começando. Posso estar errado, mas acredito que acho que sim, ó, três iniciados. Então acho que tem a ver sim. Que também lerei, que é um estudo da filosofia. Então, magnífico. E a primeira frase aqui é que os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Ah, tá assim aqui, ó. A Herme Trismegistus, conhecido pelos antigos egípcios como o 3 vezes grande e o mestre dos mestres. É reverentemente dedicada a este pequeno volume Ensinamentos Herméticos. Acho que está alinhado com isso, sim. Vou descobrir, nunca li. Agradeço mesmo o presente. E é da editora Mantra. Mais uma vez a capa aqui, para quem quiser. Eu tenho uma ideia sobre livros que eu não vou falar agora, não. Mas, enfim, em breve vocês vão saber mais. E para concluir este primeiro momento de recebimento de presentes, e quem me mandou este último aqui? Gigantão, que eu acho que é um curso completo, porque está aqui um curso de milagres em edição integrada. E ele foi me enviado pelo grupo Mera, que é o grupo responsável por toda essa edição. Está escrito aqui, ó, editado pelo grupo Mera. Tem o site www.grupomera.com.br e parece ser um compilado completo. Eu já tinha ouvido falar muito vagamente sobre esse curso em milagres e eu não sei se isso aqui eu vou ler melhor depois, né, pesquisar melhor, mas parece que aqui é completo, pelo menos está falando que é a edição integrada e foi enviado diretamente pelo grupo Mera, é o que está escrito aqui. Então, quem quer que represente esse grupo que acompanha o canal, eu agradeço a surpresa e vai para a minha biblioteca. Eu também estou mais inclinado a voltar a ler mais sobre os assuntos, porque eu estudei muito, por muitos anos, compilando, e atualmente eu não sei nem dizer a referência de onde eu aprendi o que eu aprendi, e o quanto eu complementei, porque eu acho que é muito isso de, isso aqui serve como um guia, serve como algo que vai acionar uma verdade que já sabemos, por conexão. Então, é quase que algo que valide mesmo sabedorias que a gente tem, que estão ali latentes. Então é muito importante sempre, sempre estudar, e eu confesso que eu estava bem fechado a isso, porque acho que eu estudei tanto por tantos anos, que chegou um momento em que eu busquei muito mais a prática do que a teoria, e é interessante manter as duas coisas alinhadas, até mesmo para verificação. Então, passado essa parte de agradecimentos e retribuições, eu vou falar um pouquinho sobre como foram as minhas férias, esses 5 dias. Vou reservar 2 minutos e meio disso aqui, ó, do canal, para vocês terem uma ideia de como foi para mim, até para suavizar, para deixar um pouco mais leve esse vídeo
que vai ser, como eu já disse, bem delicado. Tem coisas que eu preciso dizer aqui, que eu vou tentar falar com o máximo de carinho possível. Então, minhas férias. A primeira coisa que eu vi foi um xadrez lindo, sabendo que seria a última coisa que eu jogaria, porque a Marina não curte. Mentira, a primeira coisa que eu vi foi que tinha pavões na casa. Ou seja, teríamos de ficar de olho no Salt da Marina para ele não caçar pavão, porque ele foi para nossas férias, ao contrário da Nix, que preferiu ficar em casa dormindo com visitas do meu irmão para repor comida. Ué, alguém falou em comida? Quero. Mas voltando para a casa bacana na qual ficamos, tinha um troço de sentar que era um peão gigante. Não sentei. Coisa de gente rica. Tipo pitaia, que eu nunca tinha comido e tem gosto de nada, mas fica bom com limonada. Inusitadamente. E inusitado foi eu mandar vídeo para meus amigos do peru. Olha como ele dá uma crescida antes de... sei lá. A galinha atrás achou a piada bem sem graça. Os pavões não quiseram opinar e eu dei frutas para macaquinhos, fofinhos. Só demos porque eles já vão lá todo dia mesmo, faz parte da rotina deles e aproveitando as brechas das chuvas, eles apareciam ali. Tava friozinho, mas uma das lareiras da casa era elétrica e acendemos num segundo. E fizemos sangria com vinho docinho, bebi meia taça, foi o suficiente. A casa tinha mais bichos, como 2 Rottweilers imensos que só queriam carinho. Não filmamos, mas eu e a Marina entramos no canil todos os dias. E além de cachorros, tinha um Pokémon que venceu o Salt em batalha, soltando um pó do trovão. O cachorro ficou espirrando e eu levei o vencedor para a árvore e ele digievoluiu, se camuflou, vejam só. Claro que o Salt escapou e caçou o pavão, e o pavão saltou para o muro, depois para a escada e subiu para o telhado e ameaçou nunca mais descer. Gastamos horas em duras negociações, mas quem fez ele descer foi a fêmea que falou, chega dessa bobeira, e aí ele desceu. Acho que pavão macho é dramático. Era a casa dos bichos, aliás, tipo o gato carente que não podia ver a gente. Enfim, fizemos muitas coisas lá, tipo jogar videogame. Mas quem perdia ganhava beijo. E a Marina mudou o celular para gravar mais o meu bumbum, vejam só. E aí eu fiquei pelado para treinar novos movimentos. E quando eu consegui, ganhei um beijo do cachorro. Em resumo, é basicamente isso. Mas deu para descansar no fim das contas. A parte mais preocupante foi o pavão em cima do telhado, porque a casa foi emprestada pra gente e não queríamos que o pavão morresse. Mas era só drama mesmo. Acho que as pessoas que emprestaram a casa não acompanham o meu canal, mas se um dia elas verem, eu agradeço muito. É uma casa muito bacana, tinha até uma jacuzzi na área da piscina, com água quentinha. E não tem foto nem vídeo, porque nesse momento eu tava boiando na água, feito um sapinho sendo cozido. Foi bom. E caiu uma tempestade avassaladora aqui, eu tive que parar a gravação. Vou tentar novamente, porque meu tempo está acabando. E como eu não queria fazer deste vídeo aqui apenas um vídeo de agradecimentos e falar sobre sorteio, né? Eu vou ler aqui um comentário bem dos grandes, com várias perguntas, mas que vai me permitir falar sobre um assunto extremamente importante, ou assuntos extremamente importantes. Agora, vale comentar que esse aqui não é o vídeo de 1 ano do canal, porque no dia 9 de janeiro eu fiz o primeiro vídeo, se não me engano. E talvez eu faça um vídeo na própria segunda-feira, mesmo que eu faça na segunda, edite na segunda e publique na segunda-feira à noite, que é o dia 9. Porque no dia 11 tem a live do sorteio das esculturas. Então, eu escolhi aqui um comentário, eu vou ler e depois eu falo sobre cada uma das perguntas que ele fez.
porque foi o Lucas Gameplay Tutoriais BR. Esse é o nickname dele. Eu vou ler o comentário na íntegra e depois comento parte a parte. Vale a pena dizer, antes de mais nada, que o Lucas me permitiu falar aqui sobre esses temas que ele levanta. Vale a pena dizer que ele abriu o coração dele para a gente, num desabafo muito honesto, e é perfeitamente compreensível a visão que ele tem disso aqui que ele traz para a gente. Então ele escreveu: parabéns pela coragem e esforço desse trabalho que vem ajudando muitas pessoas. Você é fera mesmo, muito inteligente no que fala, tudo faz sentido. Estou na luta para investigar cada vez mais informações sobre a verdade do sentido e mistérios dessa vida tão cruel e injusta que vivemos. Dá raiva a gente não ter o direito, nem sequer, de saber o real motivo de estarmos sofrendo tanto nesse mundo. Temos que ficar que nem detetives estudando as milhões de religiões que existem para saber a verdade? Qual a necessidade disso tudo? Se Deus existe e nos ama tanto, por que não aparece para nos mostrar logo a verdade, para não termos de ficar perdendo nosso tempo com essas coisas e correr o risco de ir pelo caminho errado? Eu era evangélico, batizado, mas me afastei da igreja por tanto orar e me esforçar para melhorar, mas a vida não mudar e não ter nenhuma resposta sequer. Enfim, eu vou tentar pela última vez seguir o que Deus manda na Bíblia Sagrada, voltar com tudo e obedecendo, e vou observar atentamente cada detalhe da minha vida. Se eu ver melhoras, eu volto aqui para te falar e evangelizar o máximo de pessoas que eu puder. Agora, se eu ver a vida continuando a mesma coisa ou pior, eu vou me afastar de vez desse aprisionamento religioso e procurar outro caminho a trilhar, de maneira que venha trazer só vantagens para a minha vida. O que for bom fica, e o que for ruim, jogo fora. A vida é curta demais para ficar perdendo tempo e nada mudar, sem garantia nenhuma de que isso vai dar certo. Claro, independente do que aconteça, sempre vou lutar para ser do bem, honesto e justo, e cada dia que se passa tentar ser uma pessoa melhor e aprender com os erros para evoluir. A gente tem que pensar alto, tem que querer ser vencedor, não ficar na mesma esperando o dia da morte com esperança que algo venha depois, que nem temos garantia se tem. Deu para entender muito das questões aqui que ele levanta. Eu vou pontuar uma por uma que me chamaram a atenção e vou comentando aqui. A primeira coisa que eu quero aqui listei é ele dizer que a vida é tão cruel e injusta. A primeira questão é: será que é realmente injusta? Porque se considerarmos, e eu considero, que temos outras vidas das quais não nos lembramos, como ter certeza de que justiça não está sendo feita? E claro, pode vir a pergunta: mas por que esquecer? Bom, tem muita gente que não consegue lidar sequer com a sombra que está ali, no subconsciente, que acaba acompanhando a gente de certa forma. Muitas pessoas precisam fazer terapia, precisam fazer, inclusive, regressão a vidas passadas para entender o que está acontecendo, como esperança de mudar a visão que tem a respeito de algo. Então, se a pessoa não consegue lidar, e é muito da razão de esquecermos, e eu sou prova viva disso, de que é muito complexo
continuar vivendo com memórias de uma vida que você teve antes. E não falo apenas da vida que eu estou vivendo agora, que para mim é dividida em partes. Falo até de experiências de vida passada mesmo. Essa noite mesmo, eu tive uma experiência que eu ainda não relatei, não escrevi, eu vou escrever em algum momento, antes que suma os detalhes, de algo que eu achei que já tinha sido resolvido de outra vida. E dessa vez me mostraram algo que eu fiz, que não foi bacana não. Foi difícil de encarar, tanto que eu olhei, eu vi, mas é como se eu virasse o rosto, mas é que eu deixei de ver porque eu recusei a continuar olhando, como se eu dissesse, ok, entendi, porque dói. Então, não é uma maldição esquecer, pelo contrário. A intenção parece ser das melhores. Se há uma esperança em seguir em frente, está muito nessa questão de não se prender tanto ao que passou. E nós temos isso como quase condição humana. Ficar remoendo e rodando em circuito. É uma esperança de a gente poder ser catapultado para frente, sair um pouquinho dessa roda. E aí a questão da justiça é muito relativo às escolhas que nós fizemos em outras vidas que foram algumas lastimáveis, diga-se de passagem. Então não podemos afirmar que é injusta, na minha opinião. É mais perigoso afirmar que é injusta do que afirmar que é justa. O que também não posso. Posso levar em consideração e, no fim das contas, confiar, observando como a situação muda a partir do momento que eu encaro como uma responsabilidade minha. Eu já reparei que muda, mesmo. E eu falo responsabilidade novamente para fugir daquela palavra culpa, porque a culpa parece ser uma âncora que nos puxa para baixo. A responsabilidade parece nos dar a oportunidade ou sugerir que devemos trabalhar para melhorar e mudar aquela situação. Agora, sobre precisarmos nos tornar investigadores, investigar milhões de religiões que existem em busca de uma verdade. Então, é preciso quando é preciso, não é todo mundo que precisa. Eu preciso. Eu preciso, para viver melhor aqui, me situar, saber que existe algo além daqui. Mas não é todo mundo que necessita disso. O mais importante aqui é viver aqui, eu vou voltar a falar disso. O que eu quero dizer é que, dentro dessa questão, de imediato, é que investigando as religiões, eu cheguei à conclusão de que as religiões deveriam assumir a postura de que são investigadoras da verdade e não donas da verdade, que é o que a maioria fala. Até algumas que eu falo, não, aqui não, essa aqui eu tô sentindo que não vai. Ela fala, esse é o único caminho. Aí complicou. As religiões não têm a resposta certa, e eu nem vou entrar aqui na questão de legitimidade dos escritos ditos como divinos ou inspirações divinas. Acho melhor até eu não tocar nesse assunto. Quem quiser que pesquise, vai pesquisar. Sugiro até, como ele cita aqui a Bíblia especificamente, quem quiser pesquisar, vai aí, pesquisa papirólogos, papiros, Bíblia, datação por carbono, vocês vão ver que muito das histórias foram escritas 300, 200, 300 anos depois, a maioria, né, do que se tem, e eram fragmentos deste tamanhozinho, que viraram textos gigantes.
O que vai deixar claro que a Bíblia, na verdade, é de todas a menos confiável em de legitimidade histórica. Agora, eu já falei aqui também que talvez isso nem seja o mais importante sobre ser verdade ou não ser verdade. O perigo é tomar como verdade, já que é algo que acaba restringindo a visão em muitos aspectos e avisando que não pode contestar. Alguém escreveu lá que não pode contestar o que está escrito, o que é, né, bastante conveniente. Mas o que importa para mim é ter consciência de que pode ser verdade e que pode não ser. E que mesmo assim o mais importante é a mensagem a ser passada. Há pouco tempo atrás, uns 3 vídeos atrás, eu contei aquela história do monge, dos 2 monges que fizeram uma peregrinação, monges devotos da castidade. Para quem não viu, vou resumir aqui, eles fazem essa peregrinação e em determinado momento tem uma mulher pede para ser levada para outra margem de um rio, porque ela não queria molhar a roupa dela. E provavelmente ela se insinuou, e o monge falou, não, eu te carrego. Ele carregou ela, e ela ficou ali, nossa, que braços fortes, e talvez até acariciou ali a carequinha do monge. E ele colocou ela no chão, ela deve ter mandado um beijinho, saiu rebolando, coisa que seja. E o outro monge ficou extremamente incomodado com isso, e passaram dias peregrinando até que chegaram no momento, o monge que carregou a moça perguntou por que ele estava tão incomodado, e ele falou que a atitude do moço, do monge, não tinha sido correta, porque tocou a mulher, uma mulher libidinosa, e o monge disse que ele carregou a mulher só de uma margem do rio para outra. Já aquele outro monge, preocupado, a carregou e a estava carregando ainda, por dias. E muita gente falou, nossa, que historinha legal. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido. E a mensagem é que nos passa algo. O que isso nos diz? E aí, cabe um senso crítico de isso está me ajudando a crescer ou não. Isso está me podando, 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 podando. Às vezes, precisamos ser podados, mas pelo menos redirecionados, como um bonsai. Vamos crescer nessa direção, para o alto, porque dependendo da nossa falta de foco, nós acabamos crescendo só nas laterais, ou seja, na horizontal e não na vertical. Talvez seja interessante crescer nas 2 direções ao mesmo tempo, não apenas na vertical. Aliás, eu acho que a forma de se crescer para cima é considerando muito o que está abaixo. Então, no mínimo, são observações que vão falar, olha, cortar umas arestas que estão drenando energia que nos impede de crescer para cima. Mas essa parte também é importante. E aí é uma questão de senso crítico, de saber o que serve para mim e até quando serve para mim. Porque às vezes é necessário naquele momento. E por isso as religiões atendem a muita gente. E ok, não funciona para mim. Mas não estou dizendo aqui que não funciona para outras pessoas e que não deveriam ser seguidas. Essa historinha do monge, ela nos diz, liberte-se. Essa é a mensagem. Por exemplo, quando um livro diz submeta-se, seja submisso, e de algo que honestamente parece favorecer a poucas pessoas e garantir o domínio de uma massa, para mim é passível de questionamentos. Então, quando você diz que vai seguir o que Deus falou na Bíblia, bom, vamos levar em consideração que talvez a Bíblia tenha sido mais escrita, ou foi, né, por seres humanos e não por Deus, e mesmo que a inspiração divina existisse, temos ali as influências humanas permeando a coisa toda, selecionando o que vai e o que não vai, de acordo com este ou aquele interesse. E aí sim é lapidar para tirar
o que for positivo. E aí quero dizer que inspiração divina. Então, se esses seres humanos tiveram, nós podemos ter. E nesse momento, vale a pena dizer que eu questiono, sim, todas as religiões, mas questiono todas as experiências que eu tenho. Não tem uma experiência minha que eu não questione. Essa que eu comentei agora, que eu não registrei ainda de uma vida passada, que eu estive com pessoas que estiveram comigo em outra vida, foi um momento meio tenso. Eu levo em consideração se não estou usando também a minha abertura, inclinação, porque eu já sabia mais ou menos dessas vidas antes, dessa vida antes especificamente, e dessa vez me foi mostrado mais. Porém, pode ser algo que estejam explorando. Pode ser que não. É levar em consideração aquilo que eu disse num dos primeiros vídeos do canal. Aprenda a não acreditar em nada, mas considerar tudo. Isso não vai deixar que você fique rígido, porque a rigidez quebra. Quebra com as pancadas da vida, e a vida vai dar pancadas. Se não tivermos fluidez, leveza, aí fica complicado. E aqui eu vou entrar numa questão que eu acho que talvez seja a mais importante aqui desse vídeo, que é sobre a minha principal questão com as religiões, provavelmente. Que toda religião parece oferecer uma fórmula que precisa funcionar para todo mundo. E isso, para mim, já é algo extremamente passível de fracasso. Porque cada pessoa é uma pessoa. Não vai se obter o mesmo resultado se a pessoa que está em cena é diferente da outra. Isso é bem evidente na psicologia, por exemplo. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Claro que cada um é um ser único, mesmo que tenhamos muitas similaridades. Um único detalhe faz imensa diferença. Muda completamente tudo. Se eu resolvo tirar a minha vida, muita coisa vai ser levada em consideração. Isso muda o resultado. Se outra pessoa resolve fazer isso, muita coisa vai ser levada em consideração. Isso muda o resultado. No geral, e eu concordo com esse aspecto, pode haver até uma constante, que no caso vamos colocar que seja a lei. Se você faz isso, a lei é X. Só que existe numa ação, na minha opinião, um X. Se eu, por exemplo, faço algo, é X mais 32 elevado ao cubo menos 15 dividido por 3 multiplicado por 79. E o resultado vai ser tal. Se outra pessoa faz isso, já é outra questão. Vai ser x menos 115 vezes 2 mais 1/3 vezes a raiz quadrada de, sei lá, 112. Entenderam a metáfora? Há variantes. E eu nem posso garantir que o x é uma constante. Pode ser que o x seja também mutável nesse processo todo. Porque também pode estar relacionado com o momento, sincronizado com alguma fase da existência, que é diferente agora, é diferente de antes. Aquilo que eu já falei até, por exemplo, da responsabilidade. Eu acho que quanto mais consciência temos, mais responsabilidades temos. Já falei disso no vídeo aqui, se eu não me engano, perguntas e respostas 3 ou 4, aquele que eu falo dos animais, da responsabilidade, né, dos animais sobre as ações, por que eles não têm. Fica também a dica,
olhem aí, vou deixar o link aqui embaixo, ou pesquisem aqui também na playlist e vão achar. Vou até compartilhar com vocês uma coisa de criança. Quando eu descobri isso, eu tinha uns 8 anos, meu irmão tinha uns 9 e meio, e estávamos conversando sobre uma questão, que eu não preciso dizer qual, e eu sugeri que nós tentássemos obter resposta de Deus. Ué, criança, né? Te falavam tanto de Deus, falei, vou testar. Se nós ficássemos calados, de olhos fechados, concentrando, nós captaríamos a resposta, que não viria em voz, viria em compreensão, uma ideia, a nossa ideia, uma resposta. E era a mesma questão, para nós dois. Fizemos isso, ajoelhados, tomamos o nosso tempo, silêncio, tranquilidade, abrimos os olhinhos, eu tive a minha resposta simplesmente nítida. Mas eu perguntei primeiro do meu irmão, e ele também teve. E ele disse algo exatamente o contrário da minha. E eu falei, eita, lascou. Mas aí eu percebi isso. O meu irmão é um, eu sou outro. É diferente para cada um. Ah, não foi... Aqui eu posso falar Deus, mas enfim, pode ter sido uma conexão. Eu tentei uma abertura para uma conexão, né? O que eles chamam de expansão consciencial, que na verdade é uma abertura de percepção consciencial. E para mim é uma coisa e para ele é outra. O que até me lembra agora que eu e a Marina assistimos um filme que eu vou recomendar aqui, ó. No final do ano nós vimos um filme muito ruim no cinema. Me deu desespero, eu quis ver um filme bom depois, porque eu não gosto de ver filme ruim no cinema, que é tão imersivo, né? Ainda mais esse filme que tem essa tecnologia tão de colocar você dentro do filme, que é o Avatar, Caminho da Água lá. É um filme que, sim, é um deslumbre visual. E fica só nisso. Porque em termos de roteiro, nossa, é terrível. É terrível, é infantil, focado numa vingança que não é nem bem explorada, que não é feita nem de forma inteligente, justificável, plausível, a verossimilhança que os escritores tanto precisam ter. Aquilo ali é jogado para as cucuias. Então é um filme bem sofrido de assistir, essa que é a verdade. Tem uns momentos bem bonitos, assim, debaixo d'água, mas credo. Mas aí tem um filme magnífico, que é o segundo filme do Gato de Botas, que eu nem sei, é o último pedido, alguma coisa assim. E tem muitas metáforas lindas no filme. Inclusive um mapa que muda de pessoa para pessoa que toca nele, mostrando um caminho diferente para se chegar onde tem que se chegar. E eu achei isso lindo. Primeiro, visualmente, como isso é feito na prática, né? Como isso é traduzido para o filme, que é um desenho, uma animação em computador. E segundo, que é muito alinhado com o que a pessoa precisa, o que ela tem dentro dela. O componente dela muda a jornada. Essa é só uma das metáforas do filme. Talvez eu comente outra aqui mais pra frente, porque realmente eu gostei muito do desenho. E eu sabia que tinha alguma coisa ali para eu ver. Quando eu vi o trailer, eu falei, eu preciso ver esse filme, que foi quase que aquilo, né? Eu tenho essa questão de a vida conversar comigo através de histórias contadas, porque eu conto história, eu escrevo histórias. Então é uma chave para mim. Agora, me desculpem se isso parece uma má notícia, porque eu acho que a boa notícia disso é que essa má notícia não é tão má assim. Disso, de não haver uma fórmula que vá funcionar para todo mundo. Outra questão levantada aqui pelo Lucas Gameplayer é que ele
deixa bem claro que ele espera compensações. Agir de certa forma para só ter coisas boas na vida. E aí, meu querido, eu vou te dizer bem diretamente assim, aqui não é um lugar apenas para coisas boas. Para chegar a um lugar desse, você provavelmente precisa superar este aqui. E a melhor forma de superar esses problemas que existem é compreendendo a necessidade deles existirem, até que eles deixam de existir por não serem mais necessários. Porque você compreendeu o que ele queria apontar. Aqui é o terreno, e é curioso porque você parece ter um canal de game, né? Tutoriais de game, de ver isso aqui como um jogo. E é bem isso. Tudo aqui te prepara para a próxima fase. Do que você vai precisar lá fora. Você pergunta muito aqui a razão disso, qual a razão disso. Eu já falei em vários vídeos, provavelmente você não assistiu ainda, mas tem coisas aqui. Eu até falo, esse vídeo que eu mencionei aqui sobre a trajetória da alma através dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, enfim, fala um pouquinho disso. Vale a pena dar uma olhadinha. E deixo uma pergunta também, que é: se você faz algo que considera certo esperando uma recompensa também, ou o foco está na recompensa, será que você a merece? Ou será que esse foco não vai diminuir essa recompensa? Talvez nem diminua a recompensa, mas será que isso não é indicativo de que talvez você vai usar essa recompensa de uma forma que não vai te favorecer tanto? E isso faz com que você precise de mais tempo ainda nesse cenário? E aquela sua questão de se Deus existe, por que ele não aparece e não mostra a razão disso tudo ser como é? E essa é muito fácil de imaginar uma resposta, que é não tirar impacto, não atenuar o efeito da sua vivência aqui. Acho até que o objetivo mudaria. Você passaria por isso visualizando e querendo chegar naquilo. E talvez o mais importante para nós aqui seja vivenciarmos o aqui. O que vai ser gerado é consequência, é resultado. Mas quanto mais foco no resultado, menos foco na vivência que gera esse resultado. Entendeu? E aí ele fala sobre esperar a morte sem garantia de, de que no depois a verdade vai ser encontrada. Então, mais uma vez, eu vejo aqui uma questão de foco. Sempre precisando chegar a um lugar de conforto. Sendo que, primeiro, um lugar de conforto, ele não vai te trazer aprendizados. Porque você vai ficar satisfeito. Vai repousar. Não, e vida é movimento, te empurrando para frente, né? E lembrei aqui agora do professor Clóvis de Barros Filho, alguém que eu já acompanhei bastante, assisti muitas aulas de filosofia, porque eu gosto. E ele estava falando num vídeo recente, às vezes eu ainda procuro uma entrevista dele aqui e ali, tentando fugir de uns podcasts que são bem ruins, né? Mas dá para achar alguns lugares legais. Ele estava falando que as pessoas são obrigadas, por exemplo, a lerem Machado de Assis para o vestibular. E o objetivo disso é ler o livro para passar no vestibular, para entrar na faculdade. E que é uma atrocidade, na visão dele, primeiro que você seja obrigado a ler Machado de Assis, que para ele é uma pérola, você deveria estar agradecido. A sua recompensa em ler Machado de Assis deveria ser ler
Machado de Assis. Saborear aquilo ali. Se deliciar com aquilo ali. Não preocupado com o que vai vir depois. E eu acho que isso cai bem com o que a gente está falando aqui, com o que eu estou falando aqui, né? E para finalizar esse vídeo grande, eu quero deixar aqui para você uma mensagem focada nisso de você que joga e até passa tutoriais de jogos. Eu ouvi uma vez alguém disse, sei lá se foi disse ou escreveu, que a vida é como um jogo de Tetris, que os sucessos desaparecem e os problemas se acumulam. E é mais ou menos isso. De fato, parece ser um desafio constante e parece ser muito cansativo, como se não houvesse trégua. Mas a trégua está exatamente em você não deixar as questões se acumularem, não deixar de encaixar o melhor possível tudo que você pode para finalizar aquela linha e assim deixar os blocos mais baixos antes que eles te oprimam, antes que fique aquele desespero, chegue num ponto crítico, porque no crítico você vai ter muito menos tempo e espaço de manobra e vai ser lesado, e toda vez que você encosta, né, lá em cima, você tem uma penalidade. Então, tente encarar a vida como um jogo, algo que está te treinando para uma plataforma ou uma fase na qual você vai ter como lidar. Já falei muito disso aqui, sobre o objetivo da vida deste plano aqui ser buscar uma maturidade emocional. E os problemas são o que mais testam essa nossa maturidade emocional. Como lidamos com o que sai do que nós traçamos como ideal. Ah, mas eu queria que fosse assim. Pois é. Como é que você lida não sendo como você quer? Ou sendo quase como você quer, que é pior ainda, né? Porque tá ali, falta só um... mas não é. E aí? Como você lida com isso? Porque se você não tem essa maturidade emocional, aqui, fora daqui, e esse canal é sobre isso, sobre muito do que é fora daqui, lá tudo se manifesta em vontade. Se você aqui explode por dentro, lá você explode por fora também. E afeta o cenário muito mais do que aqui. Então tudo é treino. E aí a questão de religião, de família, que acaba colocando você nesse caminho, enfim, eu vou considerar que ninguém nasce onde não tem que nascer. E aí a questão é, o que esse caminho tem a te ensinar? Seja dentro dele, ou seja para criar forças para se firmar e estabelecer o próprio caminho. Muito obrigado pela atenção de vocês, todos que acompanharam até aqui. Eu espero que essas considerações tenham ajudado todo mundo a revisitar que seja, ou a olhar com novos olhos questões antigas. Acho isso também extremamente vital de quando em quando. Tento fazer isso muito, na verdade. E por isso, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de ter vocês aqui. Uma coisa que eu não falei, eu comentei para algumas pessoas em comentários, né, respostas que dei, que é muito bom ver pessoas voltando ao canal, sempre presentes, comentando, nem que seja mandando um coraçãozinho para mostrar que esteve aqui. Porque para mim vale muito mais algumas pessoas voltando, que dê para contar numa mão, duas, ou sei lá, algumas dezenas de pessoas voltando, porque me mostra que elas encontraram algo aqui que faz sentido ou que ajuda a dar sentido no que elas estão buscando, do que centenas ou milhares de pessoas passando só e não ficando.
Ou seja, não estou buscando números altos, visualizações ou o que quer que seja. Ah, todo mundo passou, mas não ficou. Sempre estar vindo pessoas que não ficam, para mim não é tão interessante quanto ter algumas pessoas que estão realmente tirando alguma coisa de interessante daqui. E isso faz com que eu tenha motivação para continuar e estudar cada vez mais, o que melhora muito a minha jornada. Então, sou sim muito grato a vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Hasta.